Nós vamos hoje continuar a nossa série de estudos tirados do livro Introdução ao Velho Testamento, escrito por Donald D. Turner. É um prazer ter você aqui conosco e eu espero que você possa tirar o maior proveito possível da lição de hoje, debaixo das ricas bênçãos de Deus. O tema da nossa lição hoje é o segundo livro dos Reis, o primeiro e o segundo livro de Crônicas. O Senhor Jesus Cristo usou a história da cura do sírio Naamã, que foi curado de lepra, como resposta às críticas feitas sobre o seu primeiro sermão na sinagoga de Nazaré. Veja Lucas 4:27 e 2 Reis 5:14. Serviu de forte repreensão contra os judeus por causa de sua falta de fé, e o resultado foi que a ira lhes subiu tanto à cabeça que chegaram ao ponto de atentar contra a vida do Senhor. Se a história de Naamã não fosse verídica, não teria provocado tal reação, nem o Senhor teria lançado mão dela, caso houvesse dúvida sobre sua autenticidade. Quando Tiago e João se ofereceram para castigar a falta de hospitalidade dos samaritanos, usaram como exemplo Elias, quando fez descer fogo do céu sobre os mensageiros de Acasias. Lucas 9:54 e 2 Reis 1:10-12. A genealogia do Senhor Jesus, em Mateus 1:1-16, nomeia reis de Judá que aparecem em 2 Reis, com exceção de Joás, Amazias e Uzias, descendentes de Acasias, o rei que introduziu a adoração de Baal em Judá. A mãe de Acasias foi Atalia, que era filha de Acabe e de Jezabel, o casal que tinha trazido a idolatria de Baal para a nação de Israel. Por motivo do pecado daquele casal, o filho, o neto e o bisneto não são nomeados na genealogia de Mateus, pois o Senhor visitara a iniquidade naquelas 3 gerações. Em Mateus 1:12 se faz menção exata sobre a deportação para a Babilônia. Em relação ao autor humano e aos propósitos da história, você pode examinar a introdução dada a 1 Reis. E a sinopse do livro de 2 Reis é a seguinte: a primeira divisão, desde o reinado de Acasias até o cativeiro do Reino do Norte, capítulos 1-17. E a segunda divisão, desde o reinado de Ezequias até o cativeiro do Reinado do Sul, capítulos 18-25. Vamos então ver por partes, e seria muito bom você ter a sua Bíblia aí ao seu lado e também algo para fazer as suas anotações. A primeira grande divisão do livro dos Reis vai desde o reinado de Acasias até o cativeiro do Reinado do Norte, capítulos 1-17. Nós vemos logo no início o fim da 4ª dinastia de Israel, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 9, verso 26. Moabe se rebela contra Israel e obtém sua independência. Vemos depois, nos versículos 2-18, a enfermidade, o pecado e a morte de Acasias. Tendo sofrido um acidente, o rei envia mensageiros a Baal-Zebub, deus de Ecrom, mas Elias faz os mensageiros voltarem ao rei com uma mensagem de Deus. Capítulo 1, versos 2-6. Acasias envia 3 capitães com 50 soldados cada um sucessivamente, a fim de prender Elias. Capítulo 1, versos 7-15. A razão do fogo ter caído do céu e consumido os primeiros 2 capitães com seus 50 soldados aparentemente foi devido ao fato que os 2 primeiros capitães participavam, juntamente com o rei, em seu desprezo para com Deus e seu profeta, tratando desrespeitosamente o mensageiro de Deus e tudo quanto ele representava. Nos versículos 16-18 vemos então a condenação e a morte do rei. Já no capítulo 2, versos 1-12, vemos sobre o arrebatamento de Elias ao céu. Eliseu solicitou porção dupla do espírito de Elias, a porção do primogênito, e Elias lhe disse que isso dependia do próprio Eliseu, pois do contrário não teria a concentração e a percepção espiritual suficientes para poder vê-lo quando fosse arrebatado ao céu. Eliseu provou que era dono dessas qualidades e recebeu o manto de Elias e o que havia solicitado. Nos versos 13-25 do capítulo 2, lemos sobre os milagres feitos por Eliseu. Talvez seja interessante fazermos um breve comentário explicativo quanto aos rapazes e aos ursos. Devemos relembrar a condição espiritual de Israel, como a nação estava afastada de Deus
e não esquecer os esforços de Deus para levá-los ao arrependimento. A Bíblia nada diz sobre o vestuário de Eliseu, se ele se vestia de peles como Elias, e a ideia sugerida pela expressão calvo não é tanto que ele fosse careca, mas sim que não usava vasta cabeleira como seu antecessor. Por esse motivo, os rapazes faziam a distinção entre os dois pelo rosto, implicando que Eliseu não era profeta por não se parecer com Elias. Assim como Elias prefigurava João Batista, Lucas 1,17, alguns creem que Eliseu prefigurava o Senhor. Certamente que o incidente citado demonstra a diferença entre os dois profetas, como Mateus 11, 16 a 19, também manifesta a diferença entre João Batista e Jesus Cristo. Lemos então no capítulo 3 que, com a ajuda de Eliseu, Jorão, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e o rei da Idumeia derrotam Mesa, rei de Moabe. E no capítulo 4, verso 1 até capítulo 8, verso 15, vemos mais milagres feitos por Eliseu. Por exemplo, a viúva e a vasilha de azeite, capítulo 4, verso 1 a 7. A mulher sunamita e seu filho, 4, 8 a 37. Há muitas semelhanças entre a história dessa sunamita e a história de um pecador que se converte ao Senhor. Primeiramente, um interesse passageiro. Em seguida, um interesse mais firme. E então, uma nova vida dada por milagre de Deus. Essa nova vida é recebida como que por uma ressurreição. E também a semelhança do testemunho diante do rei depois da peregrinação. No capítulo 5, vemos então sobre a cura de Naamã, o sírio. Capítulo 6, versos 1 a 7, lemos sobre o machado recuperado. E depois, nos versos 8 a 23, Eliseu e o exército da Síria. Eliseu não faltou com a verdade no versículo 19, pois em realidade os sírios buscavam o rei, segundo se verifica nos versículos 9 e 10, e Eliseu cumpriu sua promessa de levá-los à sua presença. Depois a Bíblia nos fala sobre a fome e a libertação preditas por Eliseu, capítulo 6, 24 até 7, 20. Entre os versículos 6, 23 e 6, 24, certamente se passaram muitos anos, o que permitiu que os sírios tivessem se esquecido da experiência com Eliseu. Note-se capítulo 7, verso 9. Quem pudera todos os crentes tivessem o mesmo sentimento de levar aos perdidos as boas novas de salvação do Evangelho. No capítulo 8, versos 1 a 6, vemos que a sunamita volta de suas peregrinações e testifica diante do rei. Depois lemos sobre Eliseu e Azael em Damasco, versos 7 a 15, e sobre os reinados de Jorão e Acasias em Judá, versos 16 a 29. E lemos então no capítulo 9, 1 a 26, a respeito de Jeú, ungido como rei de Israel. Ele mata o rei Jorão, chegando assim ao fim da dinastia de Onri. Começa então a quinta dinastia de Israel com o reinado de Jeú, capítulo 9, verso 27, até o capítulo 10, verso 36. Jeú mata a Acasias, rei de Judá, que era da família de Acabe, por parte de sua mãe, 9, 27 a 29. Jezabel morre, 9, versos 30 a 37. Toda a família de Acabe é extirpada juntamente com os adoradores de Baal, capítulo 10. E também lemos sobre a morte de Jeú. Nos capítulos 11 e 12 do livro de Reis, lemos sobre os reinados de Atalia e Joás em Judá. Atalia tomou o trono por usurpação, capítulo 11. E Joás reinou por 40 anos. No princípio foi um bom rei, e fez reparos no templo, capítulo 12. Chegamos então ao capítulo 13, onde vemos os reinados de Jeoacás e Joás em Israel, e também a morte de Eliseu. Versículo 20. O reinado de Amazias em Judá está descrito no capítulo 14, verso 1 a 20, e o de Azarias, Uzias, no capítulo 14, verso 21 e 22, e no capítulo 15, versos 1 a 7. Encontramos depois os reinados de Jeroboão II, capítulo 14, 23 a 29, e de Zacarias sobre Israel, capítulo 15, versos 8 a 12. Com Zacarias termina a quinta dinastia de Israel. Temos então a sexta dinastia de Salum, que durou apenas um mês, capítulo 15, versos 13 a 15,
e a 7ª dinastia de Menahem e Pecaías em Israel, capítulo 15, 16 a 26. A 8ª dinastia em Israel, de Peca, foi um reinado de 20 anos, capítulo 15, versos 27 a 31. Os assírios levaram muitos israelitas para a Assíria. Depois temos os reinados de Jotão, capítulo 15, verso 32 a 38, e de Acás, capítulo 16, 1 a 20. Esses dois em Judá. Acás profana o templo de Jerusalém. A 9ª e a última dinastia em Israel encerra-se com o cativeiro assírio, capítulo 17. Lemos nesse capítulo sobre o reinado de Oséias, versos 1 e 2, sobre a queda de Samaria, versos 3 a 6, sobre as razões deste castigo de Deus, versos 7 a 23, e sobre o rei da Síria que traz outros povos para viverem no território do Reino do Norte, chamado Israel, 17, 24 a 41. E chegamos então à segunda grande divisão do livro de 1º Reis, desde o reinado de Ezequias até o cativeiro do Reino do Sul, capítulos 18 a 25. O reinado de Ezequias, capítulos 18 a 20. Ele promoveu uma reforma religiosa, verso 1 a 8. Senaqueribe invadiu Judá, mas foi castigado por sua blasfêmia, foi vencido e foi morto. Capítulo 18, verso 9, até 19, 37. Vemos também aí o ministério de Isaías, capítulo 19, 1 a 7, e os versos 20 a 34. E depois também no capítulo 20, a enfermidade, cura e imprudência de Ezequias, bem como a sua morte. Inicia então o reinado de Manassés. Você pode ler isso em 1 Reis 21, 1 a 18. Este reinado provocou gravíssima degeneração entre o povo durante os 52 anos pelos quais se prolongou. Manassés restabeleceu o culto a Baal e a adoração dos corpos celestes em Judá. Nos versos 19 e 26 do capítulo 21, lemos sobre o mau reinado de Amon. E no capítulo 22, 1 até 23, 30, lemos sobre o bom reinado de Josias. Nesta época foi encontrado o livro da lei. A reforma que se verificou em consequência disso adia por algum tempo a destruição de Judá. Vemos em seguida o mau reinado de Jeoacás por 3 meses. Jeoacás é deposto por Faraó Neco, 23, 30 a 33. Segue-se o mau reinado de Eliaquim, 23, 34 a 24, 6. Foi o primeiro passo para o cativeiro. Depois vemos o mau reinado de Joaquim, capítulo 24, 7 a 16. 10.000 pessoas e muitos despojos são levados para a Babilônia. Zedequias reina por 11 anos em Jerusalém, antes dessa cidade ser destruída por Nabucodonosor. A última deportação se verifica no ano 586 a.C., capítulo 24, 17, até capítulo 25, verso 21. Nos versos 22 a 26 do capítulo 25, lemos sobre Gedalias, um governador que é morto à traição, e o povo restante foge para o Egito. Nos versos 27 a 30, a Bíblia nos diz que Joaquim é solto do cárcere por Evil-Merodach, rei da Babilônia. Nisto se percebe a preparação para o regresso dos judeus, porém, tal fato não é relatado no livro dos reis. Nós vamos então agora estudar os livros de crônicas, nessa introdução ao Velho Testamento. Estes livros de crônicas tratam sobre a história dos israelitas desde o reinado de Davi até o regresso do cativeiro na Babilônia. Dessa forma, tem o mesmo tema dos livros de 2 Samuel e 1 e 2 Reis. É interessante estudar as diferenças entre os dois relatos. A tradição atribui os livros de crônicas à pena de Esdras, e é bem possível que essa seja a verdade. Que foram escritos depois do regresso da Babilônia se verifica em 2 Crônicas 36, 22 e 23, versículos esses que são repetidos em Esdras 1, 12. O conteúdo também apoia a ideia de que Esdras tenha sido seu autor, porque veio a Jerusalém juntamente com o segundo grupo de judeus que saíram da Babilônia, com o propósito expresso de restaurar o culto
e fomentar uma reforma religiosa em Judá. Os livros de crônicas se prestam admiravelmente para esta finalidade. Começam com 9 capítulos sobre genealogias, as quais não só garantem a genealogia intacta preparativa para a vinda do Messias, apesar do cativeiro, mas também fazem a conexão entre os judeus que voltaram do cativeiro e a vida nacional antes da queda do reino. Os livros de crônicas falam sobre como os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os demais funcionários do templo receberam seus postos por famílias. Sua participação no funcionamento do templo fazia necessário que Esdras soubesse com exatidão as genealogias para poder efetuar a reorganização do culto. Nota-se Neemias 7, 63 a 65, como ilustração do fato. O fato de que os livros de crônicas se ocupam tanto dos reinados de Davi e Salomão, descrevendo com particularidade a organização dos sacerdotes por turnos, os encargos dos levitas, os regulamentos sobre os cantores, os porteiros e demais servidores do templo, nos ajuda a crer que um sacerdote hábil foi o autor desses livros. Fiel ao seu propósito, o escritor dos livros de crônicas não menciona o pecado de Davi com Batseba e suas terríveis consequências, por não considerar o fato pertinente. Alguns chamam os livros de crônicas de a história profética de Judá, por ter sido escrita do ponto de vista dos profetas e da vida religiosa, e não tanto do ponto de vista do reino ou do que fazia parte da vida civil. Quero dar algumas referências históricas que podem ser encontradas nos livros de crônicas, mas que não aparecem nem nos livros de Samuel, nem nos de Reis, para salientar dessa forma a diferença entre os relatos. 1 Crônicas 22, 1 a 19, 28, 1 a 21, 29, 1 a 22, 2 Crônicas 2, 13 a 16, 12, 5 a 8, 13, 4 a 18 e várias outras. Essas porções tratam em sua maioria de questões religiosas, provando assim o caráter dos livros de crônicas. Os 2 livros de crônicas podem ser divididos da seguinte maneira. Primeiro, as genealogias, 1 Crônicas, capítulos 1 a 9. Segundo, o reinado de Davi, capítulos 10 a 29. Terceiro, o reinado de Salomão, 2 Crônicas, capítulos 1 a 9. E quarto, desde a divisão do reino até a restauração, capítulos 10 a 36. Vamos ver então as genealogias por parte, e seria muito bom você ter a sua Bíblia aí ao seu lado. Primeira divisão, as genealogias, 1 Crônicas, capítulos 1 a 9. De Adão a Abraão, versos 1 a 28. Essa genealogia é dividida de Adão a Noé, versos 1 a 4, então, os versos 5 a 28, os filhos de Noé. E deve-se notar que, ainda que Sem tenha tido 9 filhos, somente aparece a descendência de Arfaxade, porque leva a genealogia até Abraão, de quem haveria de descender o Messias. Os versos 29 a 54 nos dão a genealogia de Abraão até as tribos. Os filhos naturais de Abraão, 29 a 33, Isaque, o filho da promessa, verso 34, Esaú e Israel, ou Jacó, verso 34, e as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, versos 35 a 54. Nos capítulos 2 a 8, a Bíblia nos fala sobre os filhos de Jacó, os 12 patriarcas que formaram as 12 tribos e os seus descendentes. Nota-se que a tribo de Judá recebe atenção especial, visto que dela participava Davi. Os descendentes de Davi são alistados até o cativeiro. E depois, no capítulo 9, lemos sobre os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro babilônico e os seus cargos. Chegamos então à segunda grande divisão do livro de Crônicas, o reinado de Davi, capítulos 10 a 29 de 1 Crônicas. Saul e seus filhos morrem e Davi é feito rei, capítulo 10, versos 1 até 11, 3. Os homens valentes que seguiam a Davi são mencionados no capítulo 11, verso 4 até 12, verso 40. E depois nós temos nos capítulos 13, 15 e 16 a descrição de como a Arca de Deus é transportada de Kiriat Jearim
até Jerusalém, bem como o Cântico de Davi. O capítulo 14 nos fala sobre a família de Davi e suas vitórias sobre os filisteus. Davi então resolve construir uma casa para Deus, mas Deus não o permite. Vemos também a celebração do pacto davídico, isto tudo no capítulo 17. Nos capítulos 18 a 20, lemos sobre as vitórias militares de Davi. E no capítulo 21, o pecado de Davi ao mandar fazer o recenseamento e as suas consequências. Nos capítulos 22 a 26, vemos os preparativos para a edificação do templo e a organização do culto. No capítulo 27, temos a organização civil do reino, e nos capítulos 28 e 29, as últimas exortações de Davi ao povo e sua morte. E assim chegamos à terceira grande divisão do livro de Crônicas, o reinado de Salomão, segundo Crônicas, capítulos 1 a 9. No capítulo 1, vemos a oração de Salomão e sua prosperidade. Nos capítulos 2 a 7, a edificação e a dedicação do templo. As obras, a sabedoria, a glória e a morte de Salomão estão descritas nos capítulos 8 e 9. E chegamos então à quarta grande divisão do livro de Crônicas, desde a divisão do reino até a restauração, capítulos 10 a 36 de 2 Crônicas. Nos capítulos 10 a 12 vemos sobre o reinado de Roboão. A divisão do reino é descrita no capítulo 10, as fortificações de Judá no capítulo 11, o pecado de Roboão e sua humilhação por Sisaque, rei do Egito, no capítulo 12. Temos então nos capítulos 13 a 16 os reinados de Abias e Asa em Jerusalém. Nos capítulos 17 a 20, o bom reinado de Josafá, suas reformas e seus erros. Nos capítulos 21 e 22, os reinados de Jorão, Acasias e Atalia. E nos capítulos 23 e 24, o bom reinado de Joás, as reformas efetuadas no templo, etc. Os capítulos 25 a 28 nos relatam sobre os reinados de Amazias, Uzias, Jotão e Acás. E nos capítulos 29 a 32 lemos sobre o bom reinado de Ezequias, durante o cativeiro de Israel. Neste período ocorre a limpeza do templo e o restabelecimento do culto, capítulo 29. A celebração da Páscoa, capítulo 30. A reorganização do culto, capítulo 31. E a grande e milagrosa vitória sobre os assírios, capítulo 32. Chegamos então ao capítulo 33, onde vemos os maus reinados de Manassés e Amon. Os capítulos 34 e 35 nos relatam sobre o reinado de Josias com suas reformas que adiariam o cativeiro. Seguem-se os maus reinados de Jeoacás, Eliaquim, Jeoaquim e Zedequias, com a rápida deterioração do reino e o consequente cativeiro babilônico, 36, 1 a 21. Nos versos 22 e 23 do capítulo 36, encontramos ainda a restauração efetuada por Ciro, rei da Pérsia. Resumindo, o segundo livro de Reis foi escrito durante o cativeiro. Nos primeiros 17 capítulos, é relatada a história de Israel, sua degeneração contínua até ser destruída pelos assírios. Nos capítulos 18 a 25, é relatado como a nação do sul, Judá, continuou em sua existência por mais 116 anos, durante os quais houve duas reformas religiosas. Porém, perdeu a fé de tal maneira que Deus permitiu o cativeiro babilônico. Primeiro e segundo Crônicas fornecem as genealogias desde o princípio até a restauração, em 536 a.C., pondo ênfase nos reinados de Davi, Salomão e as reformas levadas a efeito sob Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Esses livros provam que os judeus que regressaram da Babilônia a Jerusalém estavam ligados aos antigos reis e ao culto ao Senhor Deus. E com isso encerramos o curso Introdução ao Velho Testamento, parte 1. E seria muito bom você continuar com o curso Introdução ao Velho Testamento, parte 2.
Eu espero você de volta. Que Deus o abençoe ricamente.